Ora, viva, meus queridos, a paz do Senhor sobre as vossas vidas. Pastor Nelson Viegas aqui, bem-vindos a mais um React. Hoje voltamos ao querido pastor Rodrigo Silva, com todo o respeito. Vou-vos mostrar um pequeno excerto de uma sua fala, de uma explicação sobre as 12 tribos, e que eu penso que precisa de uma explicação melhor e mais acurada. E então, sem mais demoras, vamos lá partilhar aqui a tela e ouvir aquilo que Rodrigo Silva tem para aqui neste momento. Então vamos lá fazer aqui um play e siga para bingo. Quando Jacó, o pai das 12 tribos de Israel, luta com Deus e tem o seu nome trocado para Israel, então agora Jacó também se chamava Israel, os 12 filhos de Jacó, que formariam as 12 tribos dos hebreus, também eram chamados de 12 filhos de Israel. A partir de então, o grupo dos 12 descendentes de Jacó eram chamados de os israelitas. Mas, em 722 a.C., os assírios destruíram 12 tribos que estavam no norte. Praticamente 12, na verdade 9 tribos e meia. E só ficaram 2 tribos ou 2 tribos e meia ao sul. E uma dessas tribos que sobrou ao sul, que era a maior tribo, era a tribo de Judá. Como as demais estavam destruídas, aquela tribo e meia que sobreviveu junto com Judá acabou sendo incorporada a Judá. E agora quem dominava era a tribo de Judá. Então, a partir do 6º século a.C., os hebreus, que também eram chamados de israelitas, passaram a ser chamados de judeus, que majoritariamente eram da tribo de Judá. Bom, temos aqui algumas da estação e voltar aqui à tela. Enfim, temos aqui algumas inexatidões, não é, do pastor Rodrigo Silva relativamente a este tema das tribos. Na realidade, sim, algumas coisas são verdadeiras e 100% acuradas, não é? Naturalmente, Jacó tem esse encontro com Deus e daí resulta a mudança do seu nome para Israel, não é? O povo de Israel passa a ser conhecido como os filhos de Israel. Ele dá realmente origem às tribos. Agora, algumas correções. Jacó tem 13 filhos, sendo que uma é uma menina, e só os masculinos, os filhos, contam para, enfim, como líderes e chefes de tribos, ok? Mas ele tem 13 descendentes, sendo que uma é uma menina e 12 rapazes. Agora, estas 12 tribos não são necessariamente os 12 filhos de Israel, e vamos explicar porquê. Okay? Uma das tribos, que é a tribo de Levi, é separada para o sacerdócio, ok? Portanto, ela não herda terra, não herda terra em, enfim, na terra prometida, ok? Na divisão, portanto, da terra, Levi não herda nenhuma terra, portanto, não é uma tribo territorial, ok? Portanto, à partida ficam logo 11 das 12. Naturalmente que eles têm várias cidades, uma cidade que é a cidade onde está o tabernáculo, que é Siló, é a cidade principal para os levitas, e têm também 48 cidades espalhadas por todas as tribos, sendo que 6 dessas cidades são cidades refúgio, ok? Portanto, com o objetivo de, apesar do tabernáculo estar em Siló, a presença dos levitas espalhadas por todas as tribos é uma forma de manter a adoração e esta cultura, não é, de cultuar a Deus. Portanto, uma decisão estratégica de Moisés de distribuir os levitas por todas as tribos, ok? Mas retirando os levitas, portanto, perdemos uma tribo, passamos a ter 11. Mas na realidade perdemos mais uma, porque José, do ponto de vista territorial, também não é tribo. Sabemos que José é vendido para o Egito, okay? Vai para o Egito e ele não forma tribo. Okay? Quem é que forma a tribo? Os 2 filhos de José, Efraim e Manassés, que são adotados posteriormente por Jacó, integrando, portanto, as tribos. Daí realmente se formam as 12 tribos. Em teoria poderiam ser 14, se nós contássemos José como tribo e contássemos Levi como tribo, seriam 14 tribos. Na realidade são 12, porque saindo Levi e José não tendo tribo, fica Efraim e Manassés a somar, às outras 10. Temos assim então as 10 tribos. Quando realmente em 722 acontece a tomada enfim, do Reino do Norte
pela Assíria, por Sargão II, acontece aqui um efeito interessante. Ele diz que as tribos foram destruídas. As tribos não foram destruídas. As tribos foram distribuídas. O que é que acontece? Uma parte, portanto, da população das 10 tribos do norte são levadas em cativeiro para a Assíria e de diferentes lugares do Império Assírio são trazidas pessoas para Samaria. Então o que é que acontece? Existe uma miscigenação do povo que acaba por dar origem, por exemplo, aos samaritanos, ok? Um povo não reconhecido pelos judeus como sendo judeus, precisamente por causa da miscigenação. Agora, nós dizemos muitas vezes, este discurso é algo de alguma forma mais ou menos corrente, porque se diz que as 10 tribos foram destruídas. Elas não foram destruídas, elas perderam importância estratégica, mas continuam a existir fisicamente. Mas para isso nós temos que visitar o texto bíblico e eu vou partilhar convosco aqui algumas passagens para nós entendermos em detalhe aquilo que eu estou a tentar dizer. Vamos começar por 2 Crônicas 30. E porquê que 2 Crônicas 30 é importante? Ora, eu penso que já está na tela. 2 Crônicas 30 é importante, porquê? Porque é um evento que acontece 7 anos depois da tomada e da queda de Israel. 7 anos depois de Israel ter sido tomado, de ter sido levado para o cativeiro para a Síria, de terem sido trazidos a sírios, ok? Nós vemos uma carta que foi enviada pelo rei Ezequias, portanto, 7 anos depois da queda de Israel, onde várias vezes são, enfim, essas cartas foram enviadas para um convite para que o povo de Israel viesse a Jerusalém, portanto, congregar. Algo que eu não disse antes e que o Rodrigo fez ali alguma confusão. Naturalmente, com o povo do norte, que tinha, enfim, as 10 tribos e mais, não é, levitas espalhados por, enfim, pelas diferentes cidades, começam a migrar em direção, portanto, ao sul. No sul ficaram Judá e Benjamim, e os levitas começam a migrar, não é 9 tribos e meia, como ele disse, isso não existe. Portanto, são 10 tribos no norte, 2 tribos no sul, Judá e Benjamim, só que os levitas começam a migrar do norte para o sul e passam a fazer parte da comunidade do Reino do Sul, conhecido por Judá. É isso que acontece. Mas continuam a existir tribos no norte. E nós vamos ver aqui, por exemplo, o versículo 1 diz, depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Repara bem, Israel e Judá. Portanto, Israel continuava a existir. O que é que se refere a Israel? Às 10 tribos que tinham sido levadas em cativeiro, mas que não foram todos, continuavam a existir lá em Israel, partes das tribos. E escreveu também cartas a Efraim e Manassés. Reparem bem, Efraim e Manassés são tribos do norte. Eles continuavam a estar lá para celebrarem a Páscoa ao Senhor Deus de Israel. E depois continua por aqui fora. Ok, versículo 5. E ordenaram que se fizesse passar pregão por todo Israel. Repara bem, não por todo o Judá, por todo o Israel, desde Berseba até Dan, mais 2 tribos, para que viessem celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, em Jerusalém. Porque muitos não a tinham celebrado conforme estava escrito. Entraram em cativeiro, foram tomados, Samaria caiu, por aí fora, portanto, eles nunca mais celebraram a Páscoa. 7 anos depois, não é, recebem este convite. Depois diz, foram, pois, os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel, mais uma vez, e Judá, segundo o mandato do rei, dizendo, filhos de Israel. Está-se a referir a quem? Ao reino do norte. Convertei-vos ao Senhor, Deus de Abraão. Porquê? Porque o norte sempre foi muito idólatra. Então há um convite ao arrependimento e à conversão. Okay? Depois continua, e mais aqui embaixo o versículo 11 diz, todavia alguns de Asser, Manassés, Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. Bom, temos aqui uma referência, e depois continuarmos a ler o texto, continuamos a perceber que existe aqui uma referência forte às tribos, não é? Que continuam no Reino do Norte e que não desapareceram. Quero compartilhar algo mais convosco, muito interessante também,
são apenas mais 2 passagens, mas que comprovam a existência destas tribos, não só fisicamente, como também no plano de Deus. Vamos ver aqui em Ezequiel 37, e falar de Ezequiel 37, estamos a falar no tempo do cativeiro de Judá, porque Judá também foi levado para o cativeiro, também se miscigenou com o povo da Babilónia, enfim, mas isso é outra história. Esta é a passagem que fala dos ossos secos, não é? Os ossos secos é uma alusão, portanto, ao povo de Israel, neste caso às 10 tribos supostamente perdidas, não é? Na realidade, o que é que elas estão? Elas estão espalhadas. Vamos ver. Aqui, a partir do versículo... Bom, podíamos ler tudo, mas vamos ver a partir do versículo 16. Diz assim: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira, escreve nele por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E juntam um ao outro para que se unem, e tornem uma só vara na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, porventura não nos declararás o que significam estas coisas, tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei a vara de José, que estava na mão de Efraim, e das tribos de Israel, estão a ver, estamos a falar das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. Se eu só parasse por aqui, isto pareceria uma visão profética que se cumpre em Apocalipse, conforme nós vamos ver, mas é muito interessante um detalhe do texto que eu tenho aqui sublinhado, ok? Diz assim a partir do versículo 21, diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes e os levarei à sua terra. Então, Deus está a falar aqui com Ezequiel, dizendo que reconhece, que sabe que os filhos de Israel, as tribos do norte, estão espalhadas pelos gentios. Portanto, elas não foram destruídas, não foram aniquiladas, elas estão lá e serão reunidas novamente. Nós vemos isso em Apocalipse 7. Eu gosto de fazer estes reatos mais pequenos, mas às vezes a necessidade obriga-nos a... Enfim, não podemos apenas fazer afirmações que a gente não possa provar. Vamos então ver aqui em Apocalipse 7 o que é que diz o texto. E diz assim, a partir aqui do versículo 4, então ouvi o número dos que foram selados, 144.000 de todas as tribos de Israel. E agora repara bem, Israel volta a ser, não é? O nome, não diria sobre todos os nomes, porque esse é Jesus, mas o nome sobre todas as tribos, ok? Porque Israel inclui já Judá, para bem, Ruben, que é norte, Gad, que é norte, Asser, que é norte, Naftali, que é norte, Manassés, Simeão, Levi, Sacar, Zebulon, José, Benjamim. Então o que é que nós vemos aqui? O cumprimento, não é? Em Apocalipse 7, da promessa feita. Deixa-me parar de compartilhar para vir aqui até à tela. Bom, então isto é muito interessante. As tribos não foram destruídas. Do ponto de vista político, elas perderam importância. Elas estão espalhadas pelas nações. E nós poderíamos trazer muitos mais versículos, como a passagem de Pedro, a carta direcionada às 12 tribos espalhadas, que estão em dispersão, não é? Depois da queda de Jerusalém, da destruição do templo, ok? As 12 tribos estão espalhadas. Então, ou seja, existem mais referências à existência das tribos, elas não foram destruídas, elas não foram aniquiladas, elas estão apenas no contexto dos gentios. Então, meus queridos, muito obrigado por este reato. Se vocês gostaram, deem-me força. Este acho que é o meu quarto reato. Espero trazer-vos coisas que façam sentido do ponto de vista contextual, factual, bíblico, e que, mais que criticar, não estou a criticar, quem sou eu, é edificar, colocar, enfim, os pontos nos is, como nós dizemos, contextualizando e explicando um pouco mais além da explicação básica que às vezes nós vemos. Então, sejam felizes, vivam com paixão, Deus vos abençoe e lembrem-se, encontramos-nos no topo. Um abraço.